Oi! Vamos falar sobre a história da bruxaria. Caça às bruxas, os julgamentos, as mortes foram crescendo tanto, mas tanto que não tinha mais gente pra matar. E foi virando um clichê, porque tava tantas pessoas, foi saindo tanto do controle. Também foi por interesses, né? Foi abandonando, né? E a ciência, a razão foi se colocando como cada vez mais potente. Então, isso de deixar que a magia fosse uma desculpa, deixar que a magia fosse algum tipo de explicação, não tinha mais lógica. De certa forma, a ciência, nesse sentido, ajudou muito. E essa ciência, ela tem base, sim, na bruxaria, na magia natural. Muitos conceitos ancestrais, milenares da bruxaria, simplesmente de senhoras que já traziam esse saber ancestral, isso já é a base da medicina. Também pegaram muitos conhecimentos das bruxas e colocaram como se fosse deles. No confisco de bens, eles viram muitos conhecimentos. E como que uma mulher vai ter um conhecimento tão grande, já que é uma mulher? É perverso, é cínico, né? É cruel. Mesmo quando foi diminuindo as caçadas, né? Algumas pessoas continuaram com essas opiniões contra a bruxaria até hoje. Muitas pessoas conservadoras preferem acreditar em algo que seja, né, contra Deus, né? Seria a heresia. A bruxa diabólica, de certa forma, volta para os livros de história infantil, né? Para o mundo da fantasia. Num mundo capitalista que vai se formando a partir de 1700, 1800, né? Entre o final do iluminismo e o começo do século XXI, quando o racionalismo, o ceticismo, toda a desmistificação do universo está acontecendo, o cidadão capitalista dessa era está se sentindo abandonado, desamparado e alienado, porque ele só trabalha. Qualquer tipo de fé que tenha, talvez o único tipo mais aceitável seja o cristianismo ainda, e muitas vezes esse tipo de fé não é para todo mundo, simplesmente não é. Tem pessoas que não acreditam. Então foi a partir dessa necessidade de voltar para conexão com alguma coisa. Então foi voltando os primórdios antes do cristianismo. O paganismo foi conhecido como neopaganismo. E conexão com a natureza, que isso é natural, né? De voltar para a nossa origem, voltar para a nossa matéria-prima, nossa mãe, né? Mãe natureza. Com o tempo de hoje em dia, a partir do século XX, século XXI, a bruxaria é mais um tipo de filosofia, que você acredita ou não. Não precisa mais ser colocada em um lugar de vilão. Não é um inimigo que precisa ser combatido, precisa ser condenado, precisa ser queimado na fogueira. E a magia natural é sim um tipo de técnica de saúde, de prática complementar, integrativa. Muitas coisas vêm de dentro desse universo, né? O tarot tá junto com isso, o baralho cigano, a astrologia, esses saberes das terapias holísticas. E hoje em dia são cada vez mais aceitados, né, mais aceitos, para ver que a saúde, ela pode ser simplesmente a nossa vida, a nossa rotina. Ela não precisa ser apenas um remédio, ela pode ser uma prevenção, uma promoção de saúde. Isso é muito importante, porque ficar remediando sempre, o corpo fica exausto e muitas vezes fica no limite, pode ir à morte. Esses conhecimentos ancestrais milenares, eles são muito sagrados, então é para ser honrado, sim. E nós somos a natureza, isso é muito importante da gente lembrar, né? A deusa natureza está dentro da gente, nós somos a natureza. Somos a natureza, a gente tem que cuidar da natureza assim como nós temos que nos cuidar. Isso é o que foi esquecido, né? Principalmente quando vem o capitalismo e tem todo esse esgotamento, esvaziamento de fé e de conexão com a natureza, porque a natureza vira apenas uma matéria-prima para ser usada pela indústria para virar produto. Também é muito perigoso, né? E até hoje isso também acontece, né? O consumo de ultraprocessados, isso tudo afasta a gente da nossa origem. Então é também mais um ponto pra gente ficar em alerta. O papel da bruxaria seria esse, né? Da conexão espiritual verdadeira com a Mãe Terra. Fala também de Hecate, a deusa da morte, do subterrâneo, do submundo, sendo um paralelo com a deusa Artemis, né? Da fertilidade. E nessa parte, quando fala das questões femininas em relação à bruxaria e sociedade, falo também de Jung e outros pensadores, esses estudos falando do simbolismo feminino. Por muito tempo, o feminino foi colocado como a mulher virgem pura, a mulher mãe carinhosa ou a megera. Então, se você não fosse virgem ou não fosse mãe, você seria a megera, a bruxa. Então, mais um tipo de limitação contra não só as mulheres, mas como as dissidências em geral, né? Tudo que fosse não branco, não homem cis, não homem hétero, cis, né? Claro que um tipo de extremo tão grande, tão bizarro,
ia ter o seu declínio, né? E hoje em dia eu vejo que tá um movimento muito bom, né? Cada vez mais pessoas aceitando a terapia holística como uma forma muito eficiente, e é realmente muito eficiente. Então eu gostei desse livro. No final ele começa a falar de um monte de caras, que é historiadores falando sobre historiadores, né? Então são vários conceitos, outros estudiosos conversando entre si. É interessante, mas eu vou preferir pegar mais pra frente obras realmente de bruxas, né? Obras realmente de pessoas que vivem a magia delas, né? Esse é um livro mais objetivo, é uma visão mais objetiva, um pouquinho mais fria e distante. Deu pra ter um panorama bem bom e, com certeza, uma comprovação de que realmente bruxas existem, e não só existem, como foram cruelmente sacrificadas e executadas, e é um tipo de coisa que não pode ser esquecido, tem que ser honrado, né? Tem que ser transmutado. Não tem como matar ideias. Várias sobreviventes da Inquisição, várias sábias foram continuando e mantendo seus legados até hoje. Eu honro demais a todas elas e eles que sobreviveram. São parte de mim, são parte de nós. Todas as dissidências merecem ser honradas, consagradas, vivas, perpetuadas. Gratidão, ótimas energias.